Olá, pessoal de Doses de Fé, sejam muito bem-vindos ao podcast Doses de Fé. Hoje, no modelo bem diferente de talk show, com uma plateia linda. Estamos aqui na ARC e hoje eu tenho um convidado muito especial. Minha vida, meu grande amigo, meu amor, meu papi. Pai, que honra ter você querida. aqui, te amo demais. E eu estou muito feliz porque esse momento vai ser um momento muito gostoso, que é um momento como se a gente estivesse na sala de casa, como a gente já fez tantas outras vezes, conversando. Meu pai, ele sempre conversou muito com a gente, comigo, com as minhas irmãs, e ele me ensina muito. Então, tá aqui nesse momento, sendo gravado, mostrando para as pessoas, vai ser muito gostoso. Uma grande honra, pai, ter você na minha vida e poder beber da sua sabedoria. Obrigado, filha. Você é um ser humano incrível. De fato, uma mulher de raro quilate. E apesar de ter 30 anos, é isso? Às vezes eu 31. esqueço. 31. Eu não sou muito bom com datas, me desculpe. Apesar de ter 31 anos, ser uma pessoa madura, mãe de 2 meninas incríveis, esposa do Conrad, uma mulher sábia, você ainda é minha menininha. Às vezes eu pego a Claudinha e coloco ela nos meus ombros, dou vários beijos. Quem é a menininha do papai? É verdade. A nossa relação é muito estreita, muito afetiva e também muito profunda, porque muitas vezes nós viajamos para os bastidores da mente humana, para alguns fenômenos da filosofia da existência e que nos transformam em eternos aprendizes. Eu quero dizer aqui, diante de todas as pessoas, milhares que vão ouvir e ver esse podcast, que não me sinto um pai perfeito, pelo contrário, eu tenho muitos defeitos, mas eu me sinto o pai mais feliz do mundo por ter você na minha história, a Carol e a Camila. Muito obrigado por vocês existirem. Obrigada, papi. Te amo muito. E eu tenho aqui algumas perguntas que algumas pessoas mandaram pra gente, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta primeiro, porque o seu livro preferido, que eu amo, assim, o meu favorito, é O Homem Mais Inteligente da História. E eu queria que você contasse aqui para os nossos espectadores como que você, estudando a mente de Jesus, chegou a essa conclusão de que ele era o homem mais inteligente da história. Bom, esse livro, que é um romance psiquiátrico, e no futuro deve se tornar também um longa-metragem, como livros que estão em fase final de roteiro, O Futuro da Humanidade, e também o livro Armadilhas da Mente, Prisioneiros da Mente, assim como foi o livro e o filme O Vendedor de Sonhos. Bom, este livro, ele conta a minha história, a história do meu ateísmo. Houve muitas pessoas muito inteligentes que foram ateias, pessoas ateias, super inteligentes, que olharam para a humanidade e desenvolveram o ateísmo por alguns fenômenos. Em primeiro lugar, porque viram as injustiças sociais. E realmente a vida nem sempre é justa, por vezes muito injustas. Uma criança está começando a vida e pode ter um tumor cancerígeno. Uma mãe dá o melhor de si para os seus filhos e às vezes sofre um acidente. Pessoas éticas podem ter suas imagens crucificadas, hoje em destaque nas redes sociais. Nem sempre é o que mais corre, é aquele que ganha a corrida, e nem o mais sábio que tem mais honra. A vida, de fato, ela é muito complexa. E, se você olhar pelos parâmetros da justiça, parece que Deus está ausente da humanidade e não atua. Mas, embora sobre os ângulos da temporalidade da vida, nós nos angustiamos porque não vemos a solução para várias injustiças, esse autor da existência está acima do teatro do tempo. Então, aquilo que demora anos, ou meses, ou dias, e parece uma eternidade, para ele são frações de segundos.
talvez ele veja a vida numa outra perspectiva. Mas esse parâmetro da injustiça social é um dos parâmetros que levou vários filósofos, vários pensadores ao ateísmo. Também teve o parâmetro das atrocidades cometidas pelas religiões. Nem sempre, nos mais diversos períodos da história da humanidade, as religiões, inclusive o cristianismo, foi generoso, altruísta e solidário. Houve a época da Inquisição, houve a época da exclusão de pessoas. Por exemplo, mulheres que tinham uma sensibilidade, um comportamento diferente, foram tratadas como bruxas e queimadas. As atrocidades cometidas pela religião levou também vários pensadores ao ateísmo. Onde está Deus? Achando que Deus e a religião é a mesma coisa. Ao passo que a religião pode ser um templo para que Deus esteja presente, mas pode ser um templo onde o Deus criado pela mente humana, egoísta, egocêntrico e radical e exclusivista também existe. Então, o ser humano cria mais deuses na sua mente, a sua imagem e semelhança, do que nós imaginamos. Isso levou Nietzsche, por exemplo, Diderot, filósofos, levou Jean-Paul Sartre ao ateísmo. E eu fui um ateu que não apenas olhava esses dois parâmetros das atrocidades cometidas pela religiosidade e das injustiças humanas. Isso pesaram, mas o que mais pesou foi estudar, provavelmente, a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamento. Nós temos, sabe quantas células no cérebro? Não. Em torno de 86 bilhões. Sabe quantas interconexões? Cada célula deve ter 10 mil, pelo menos 10 mil interconexões, então nós temos quase 1 trilhão de interconexões. E ali estão os segredos da memória humana, das experiências que foram registradas desde a aurora da vida fetal. E estudando a construção de pensamentos, como eu penso, o que é o pensamento, como eu entro na memória em milésimos de segundos, encontro os verbos e conjugo tempo espacialmente, como é que eu desenvolvo a consciência de que eu sou um ser humano único no teatro da existência, e quais são as estratégias da mente humana para que nós possamos superar perdas, fracassos, medos, crises. Eu também estudei a construção de pensamento nos ângulos que tratam da estratégia do cérebro humano para que ele possa enfrentar o caos da morte. A morte é cruel. Só não vê a crueldade dela quem não se aproxima dela. Por isso que as pessoas que desenvolvem ataques de pânico, ao contrário de serem frágeis, têm um momento de lucidez muito grande, porque percebe a temporalidade da vida. Ela é tão breve para ser vivida, paradoxalmente tão longa para se errar. Todos os dias temos muito tempo para errar. E errar conosco, nos cobrando demais, ou com os outros cobrando demais das pessoas, ou até mesmo querendo que eles correspondam às nossas expectativas. Bom, para mim, Deus era o fruto de um cérebro apaixonado pela vida, era uma ideia, uma estratégia complexa do cérebro que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Ou seja, para não enfrentar a finitude da vida, né, o apagar das luzes, o caos da existência, o cérebro desenvolvia a estratégia espiritual de Deus. Então, nesse sentido, talvez eu tenha sido um dos raros ateus científicos, né, diferente dos filósofos que foram ateístas, até mesmo de Freud, né, que considerava Deus a busca de um pai protetor, ou Marx, que considerava a busca por Deus o ópio que entorpece a humanidade. Portanto, minha querida filha, eu estudei nessa perspectiva e fui um ateu muito cético, muito mais cético, provavelmente, que os grandes pensadores. E minha teoria não apenas estuda a construção de pensamentos, mas estuda também o processo de formação desses pensadores. Quais foram as variáveis que eles utilizaram para sair do rol dos comuns,
para abrir o leque da sua mente e pensar em outras possibilidades, desenvolver novas ideias, enxergar o que ninguém via. E eu fui até Freud, estudei a personalidade dele, Einstein, e Kant, Agostinho, e fui até Jesus Cristo. Quem era esse homem? Será que ele, de fato, ele era uma mente brilhante? Você citou o livro O Homem Mais Inteligente da História. A inteligência dele era mediana? Era superior? Ele era instigante? Ele era provocante? Ele era um educador exímio? Era um educador mediano? Ele sabia lidar com os focos de tensão? Como é que ele enfrentava as contrariedades, os vexames? A vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte do portfólio de cada ser humano. Muitas vezes as pessoas lutam demais para ter sucesso, mas elas fracassam, lutam demais para preservar a sua imagem e enfrentam vexames sórdidos, críticas cruéis. Como é que ele enfrentava? Ele enfrentou esses fenômenos sociais, mas como é que ele lidava? Então eu fui estudá-lo sobre os ângulos da psiquiatria, da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia. E eu fiquei simplesmente perplexo. Esperava encontrar um homem criado por um grupo de personagens que queriam um herói para vencer a tirania de Tibério César, que era o imperador da época, ou resgatasse a identidade do povo judeu, né, como um líder da nação, que estava muito fragmentada. Mas eu posso dizer para você que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu me emocionei em muitas passagens. E eu, ao analisar, por exemplo, quando todas as suas células morriam, e a primeira vez que ele se colocou acima do ser humano foi quando foi pendurado no madeiro, e as suas primeiras reações foi olhar para os seus torturadores, julgadores, debochadores e bradar, protegendo-os: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Bom, como é que pode, quando você está no ápice do sofrimento, no ápice da dor, você acabou de receber um trauma, você está sofrendo, gemendo e tremulando, e você proteger pessoas que te torturavam? Não tem precedente histórico. Freud baniu da família psicanalítica Jung, Adler e outras pessoas que pensavam contrariamente suas ideias e eram seus amigos. Einstein internou um filho num manicômio, num hospital psiquiátrico, que nós consideramos hoje, porque tinha esquizofrenia, e praticamente nunca mais o visitou, por vergonha ou por não ter como lidar com os parâmetros ilógicos da construção de pensamento dos seus filhos. Então, eu dei exemplo de dois grandes pensadores do século XXI, dos maiores pensadores, que quando foram testados, eles excluíram, não abraçaram, não apoiaram. Agora, como é que pode aquele homem morrendo, no ápice da dor física, numa situação socioemocional e biológica inimaginável, proteger seus torturadores? Eu percebi claramente, esse homem, ele tem de ser o Filho de Deus, embora eu não estudasse sobre os ângulos da sua divindade, mas sobre os ângulos da sua humanidade. É por isso que eu coloquei esse título, um título ousado, mas completamente justo: o homem mais inteligente da história. Lindo. Vale muito a pena ler esse livro. E lindo, pai, a sua explicação. E uma coisa que também me toca muito meu coração, que eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre como Jesus pegou pessoas simples do povo, homens brutos do povo, e liderou aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos,
que se tornaram disseminadores da sua palavra, se tornaram pessoas inteligentes e complexas através do que ele fez na vida dessas pessoas. Então, nunca ninguém falou sobre isso, assim, nunca tinha visto. Você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre as características de Pedro, de Mateus, enfim. Fala um pouquinho aqui para o pessoal sobre essas características dos discípulos e como que Jesus transformou a vida daqueles homens simples. Bom, se eu tivesse na época da Inquisição, talvez eu seria o primeiro a ser atirado na fogueira. Porque estudar a mente de Cristo sobre os ângulos das ciências humanas, a gente está em psiquiatria e psicologia, era uma ousadia muito grande. Mas foi uma ousadia carregada de serenidade e de respeitabilidade. Claro que eu poderia chegar à conclusão de que ele não era uma mente brilhante, mas foi exatamente o contrário. Jesus Cristo teve um brilho na sua capacidade intelectual e emocional sem precedente na história, inclusive nas escolhas que ele fez. Veja bem, as estratégias que ele usou não foram estratégias espirituais, divinas. Ele escolheu o que tinha, talvez, de pior em termos de juventude. Aqueles jovens, eles não eram os mais dosados, os mais serenos, os mais cultos, à exceção de Judas Iscariotes, que era da tribo de Zelotes, portanto, ele era mais culto. Eles não eram as pessoas que tinham mais autocontrole, que eram autores da sua própria história. Pelo contrário, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Ele colocou em risco tremendo, desde o início da sua jornada até as últimas horas antes de ser crucificado, a jornada do seu mestre. Tanto que Jesus havia predito que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E ele falou, não, como alguém impossível, ele disse, não, eu jamais te negarei, ainda que todos te neguem. E quando Jesus foi preso por uma escolta, cerca de 300 soldados, e a situação era de altíssimo risco, ele ainda confiava no heroísmo de Jesus, mas naquele momento ele era apenas alguém que se entregava pela humanidade, sem nenhuma resistência. E ele pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. Numa situação de estresse coletivo, você não controla mais as variáveis, você não controla as reações humanas. Por isso que no estádio, quando se inicia atritos e brigas coletivas, há atrocidades inimagináveis. Pessoas dosadas, serenas, que sonham, elas acabam cometendo atitudes violentíssimas em grupo social, muito mais do que em situações mais individuais. Bom, pense comigo. Naquele momento poderia ter ocorrido uma chacina e tudo ter sido destruído. A jornada dele ser colocada por água abaixo. Então ele teve que intervir rápido. Sim. E dizer... Curou a orelha. A questão não foi de curar a orelha ali, a questão, do ponto de vista psiquiátrico, para mim, foi que ele acalmou os ânimos daqueles que eram seus carrascos. Verdade. Ele abrandou a reação agressiva. É como se algum soldado ou uma pessoa, no motim de um estádio, pudesse atuar na mente daquelas pessoas de maneira tão inteligente que acalmasse. Mas não tem precedente histórico. Quando ocorre uma violência coletiva, você não consegue mais apagar a fogueira. É incontrolável. É por isso que acontecem atrocidades inimagináveis quando as pessoas estão em grupos. Bom, mas ele conseguiu. Agora, Pedro era hiperativo, tenso, ansioso, irritadiço, com baixo limiar para suportar frustrações. Não era uma pessoa para levar adiante o seu projeto. Pelo contrário, o risco de ir por água abaixo, como eu disse, de esfacelar esse projeto era muito grande.
João, que todos admiram. Também era um pescador, não era alguém assim importante na época, um fariseu, um religioso, não era... Não era da tribo não era- dos zelotes, não era alguém que tinha um perfil psicológico, mas o pior dele é o perfil emocional, filha. A questão de pescador era uma variável, não tinha tanta cultura, não participou da educação dos fariseus, dos saduceus, mas o perfil psicológico era contra completamente o que profissionais de recursos humanos poderiam dizer. Bom, esse vai ser o executivo, um dos executivos da minha magnífica empresa. E eu só tenho uma empresa, ela não pode falir, e ele vai ser o responsável por ela. Ele não tinha qualificação técnica nenhuma. Ele só tinha vontade de fazer, ele tinha garra, ele tinha entrega. Sim, ele tinha essa paixão. Tudo que ele fazia, ele se entregava demais. Mas isso não é nem de longe uma variável. Pelo contrário, você passa por cima de tudo e de todos se você não tiver o mínimo de autocontrole. E como é que você vê, por exemplo, João? João, olha o perfil de João. Todos admiram João, né? João é considerado do amor, né? o apóstolo do amor. Mas ele era uma bomba ambulante na juventude. Ele era bipolar. Num momento, ele era generoso e altruísta. No outro, ele teve coragem, ao observar quem não andava com o seu mestre, de propor que descesse fogo do céu, que ele fosse feito churrasco daqueles inimigos. Inimigos não, daquelas pessoas que não andavam com ele. Mas que nível de tolerância é esse? Que jovem que faz uma proposta dessa? E outra coisa, era de uma ambição não saudável. Ele queria ser o primeiro ministro. Ou seja, ele falou para a mãe, olha, o negócio é o seguinte, esse homem, ele é fera, ele é poderoso, ele é extremamente capaz, ele tem um projeto de estabelecer um reino aqui na Terra. Então, vai lá com ele. Quando ele estabelecer o reino, peça para que eu sento do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Lá no céu. Ele não teve nem coragem de ele falar isso, porque eles viam um reino humano. É, verdade. Imagina, olha o perfil psicológico. Ele queria passar para trás todos os outros colegas dele, todos os outros discípulos. Bom, Tomé era paranoico. Hoje nós estamos na era das pessoas que creem na teoria da conspiração. Tomé não acreditava nem naquilo que os outros contavam, os mais íntimos. Só queria ver, só podia confiar naquilo que ele via. Era um jovem altamente desconfiado, paranoico, quer dizer, ideias, né, de insegurança, você desconfia de tudo e de todos. E Mateus era, muito provavelmente, corrupto, segundo os fariseus, e Judas Iscariotes era o mais dosado, o mais sereno, o mais culto, o mais tranquilo, mas tinha um mais grave defeito. Ele não era transparente. Uma pessoa que não é transparente leva para o seu túmulo o seu conflito. Uma pessoa que não observa as suas loucuras, que não reconhece os seus pensamentos tóxicos, não reconhece a sua fragilidade e os seus conflitos, nunca vai conseguir reescrever a sua história. E nós a humanidade tem mais pessoas não transparentes do que pessoas transparentes. Talvez 10% sejam mais transparentes. E aí os transparentes se orgulham até, né? Porque também tem o defeito da impulsividade. Alguns me dizem, doutor Cury, eu sou transparente, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Claro, você é um desequilibrado. Não leva para casa física, defeitos, mas né? Leva para casa mental. Bom, então não há ninguém normal. Ninguém. Também todos os psiquiatras são eternos aprendizes. Todos os psicólogos. Então nós somos seres humanos em construção. Jesus escolheu essa equipe tão, talvez, desqualificada e também escolheu cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas falhas. E Ele nos ama mesmo assim, né? Mesmo assim, Ele nos amou. Então, cada um de nós. Você escolheria colaboradores com esse perfil? Com certeza não, né? As pessoas às vezes separam, têm crises porque só vão conhecer o marido ou a esposa quando eles dormem debaixo do mesmo teto. É verdade. Não é fácil, porque os segredos estão escondidos. Mas ele nunca desistiu das pessoas que o decepcionavam. Isso me encantava, filha.
era para ele ter eliminado esses jovens no meio do caminho. Ele trabalhou 3 anos com uma série de dinâmicas, uma série de experiências. Ele expôs os seus alunos em situação de estresse altíssimo, com risco de ser apedrejado, risco de uma mulher ser apedrejada por ser prostitutas. Ele colocou eles, por exemplo, no último jantar, numa situação de vexatória perante o próprio orgulho. Ele estava no auge da fama, pegou uma bacia de água e ele se agachou aos pés daqueles alunos que só lhe davam dores de cabeça e começou a lavá-los. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Não tem precedente histórico. Nenhum professor fez isso, entendeu? Nesse nível. E nenhum pai tem essa postura de abraçar os filhos quando eles os decepcionam, porque todos eles iam decepcioná-lo horas depois. Pedro iria negá-lo. Pouco tempo depois. Horas depois. Judas iria traí-lo e todos iriam abandoná-lo. Só iam ficar as mulheres. As mulheres são mais fortes, mais altruístas, mais doadoras que os homens. Elas ficaram ali nos pés da cruz. Mas os grandes alunos foram embora, eram frágeis. E ninguém estuda sobre isso. Infelizmente, todas as religiões falharam e não estudaram a mente deles sobre os ângulos das ciências humanas. Por isso que no passado cometeram atrocidades inimagináveis. E por isso também, ainda hoje, pode cometer erros crassos por não abraçar os diferentes, por não ser tolerantes, por não serem generosos, por não dar tanta chance quanto é necessárias para aquele que errou. E é por isso também que estamos preocupados, porque o ser humano hoje ele é radical consigo mesmo. Não apenas há radicalismo no mundo todo, direita, esquerda, não apenas a intolerância nas relações interpessoais, mas também o ser humano é radical consigo. Em meus treinamentos e palestras, eu pergunto, quem cobra demais de si? Dá vontade de chorar. A maioria é um carrasco de si mesmo, implacável. Condena, né? Autocondenação. Você às vezes é assim ou não? Tenho trabalhado muito nisso. 31 anos com um professor aqui me ensinando. Pai, eu pedi algumas perguntas para algumas pessoas, né? Postei nas redes sociais, e uma delas me fez uma pergunta exatamente sobre o que você está falando. A Jéssica da Costa, ela disse assim, como se perdoar com um passado tão sujo? Como ter esse auto-perdão? Perdoar os outros é a melhor maneira de você ficar livre das mágoas, da raiva, do ódio, do sentimento de vingança. A dor do não perdão faz mal para o hospedeiro e não para aquele que nos feriu. Mas o ato de perdoar o outro é a maior vingança contra o inimigo, uma vingança positiva. Ele deixa de ser um inimigo, talvez não se torne um amigo, mas ele não te perturba o sono e nem a sua vontade de viver, de se alimentar, de sobreviver. Agora, se perdoar é uma outra etapa, mais difícil. O ser humano que deveria ter um caso de amor com a sua saúde mental na atualidade, na era da síndrome comparativa nas redes sociais, ele cada vez se apequena, se diminui. Não se diminui apenas por causa da ditadura da beleza, que é um assunto seríssimo, que eu abordo no meu curso, os transtornos da era atual ou da era moderna, e que nós podemos falar sobre essa implacável ditadura, essa síndrome PIB, padrão inatingível de beleza, mas também a síndrome comparativa, onde você vê pessoas que são mais eloquentes, mais sorridentes, sim, mais sociáveis, parece que tem muito mais sucesso. Não, o tempo todo, é o sucesso artificial vendido. Você vê que mais viaja, o mais fitness, o mais magro. É um desastre. O tempo todo na internet. Se você que está me vendo e ouvindo não entender que você é um ser humano único e irrepetível e que não há 2 seres humanos iguais a você, como não há 2 grãos de areia ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo, você tem uma dívida impagável consigo. O ser humano que vive a síndrome comparativa, através desse sucesso artificial, dessa felicidade irreal propagada nas redes sociais, ele atualmente é implacável, ele é cruel consigo. Mas temos que aprender a nos perdoar,
Porque se você não se perdoar, você nem vive uma das regras de ouro que Jesus Cristo comentou em prosa e verso durante o seu treinamento para aqueles 12 alunos e também para as pessoas que o circundavam, que é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar os outros se você não ama? Como é que você vai ser leve com seus filhos se você é pesado consigo? Como é que você vai ser tranquilo com quem você ama se você vive no caos, vive ansioso? Como é que você vai ter uma felicidade sustentável se você não contempla o belo, não faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos? Isso é impossível. Como é que você vai dormir bem, vai ensinar suas filhas, por exemplo, suas duas queridas filhas, a não terem medo da vida, se os seus pensamentos são tóxicos? Se você produz tanto lixo mental, se os pais produzem milhões, centenas de milhões de pais, têm um planeta-mente muito mais poluído do que o planeta Terra. Não é possível. Se você não amar a si mesmo, não de maneira narcisista, doentia, mas não perceber que, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades, dos seus erros, você deve dar tantas chances quanto é necessária para si, então você não vai conseguir amar os outros. É a tal história, do ponto de vista da espiritualidade, que não é minha área, você pode perguntar para os teólogos, e você também é uma pessoa que estuda essa área. Deus perdoa o ser humano. Sim. O problema é o ser humano que não se auto-perdoa. Se auto-perdoa. E a culpa Jesus branda... fala de arrependimento e não de culpa, que são coisas diferentes, né? Eu até considero o seguinte, olha, do ponto de vista psiquiátrico, a culpa branda ela é importante, porque ela previne os psicopatas. Uhum. Um psicopata machuca, fere e não sente a dor dos outros. A culpa tóxica, intensa, ela é dramática. Ela asfixia a saúde mental, porque ela te coloca num cárcere mental, prisão, né? Uma prisão sem precedente. Então, nós temos que aprender a ser mais leves e perceber que, apesar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades e dos nossos erros, o problema não é o meu passado, o problema é que eu faço com o meu passado no meu presente para me reconstruir o futuro. Eu vou deixar uma ferramenta clara de gestão da emoção aqui. O passado pode explicar o nosso presente, mas se ele explicar o nosso futuro, nós somos algozes, escravos desse passado. Nunca vamos ser livres. Então, eu uso o passado para explicar meu presente, mas eu tenho que usá-lo para reconstruir meu futuro. E não para continuar sendo tímido, frágil, angustiado, deprimido, apequenado, inferiorizado. Entendeu? Uhum. É verdade, tem razão. E são sentimentos que nos aprisionam, e um dos sentimentos que nos aprisionam é a ansiedade, né? E eu fico impressionada como Jesus falava de ansiedade há 2000 anos atrás. Uma coisa que é um assunto super atual, que todo mundo vive hoje, que é o mal do século. Então, que você escreveu o livro Ansiedade, Mal do Século, um dos livros mais vendidos seus, que mais tem ajudado as pessoas. E Jesus já falava isso lá atrás. E teve uma pergunta aqui da Luciana, ela disse: como confiar em Deus? Espera aí que eu perdi aqui. Só não fique ansiosa, hein? Só não posso ficar ansiosa. Foi a Babi Oliveira que fez essa pergunta. Se a Bíblia condena ser ansioso, como ser tão ansiosa confiando tanto em Deus? Que paradoxo é esse? Como é que ela se chama? Babi Oliveira. Babi, a Bíblia não condena. Não condena. Não condena. Ela diz que a Bíblia condena ser ansioso, mas na verdade não condena ser ansioso. Eu vou explicar. Jesus, ele diga que a gente não deve ser ansioso, mas não nos condena, não, né? A Bíblia não condena ser ansioso. Mas ela quis dizer... Ela quis dizer condenar no sentido... De condenar no sentido de dizer que isso é fragilidade e tal. A Bíblia, ela recicla essa ansiedade. Na verdade, se você for ver o texto que ele aborda sobre isso, ele fala: não andeis ansiosos. Andar ansioso é ter a doença ansiosa. Ter ansiedade é ter um dos fenômenos mais importantes para a saúde mental. Mas como? Ansiedade é importante para a saúde mental? Sim, 100% das pessoas têm ansiedade.
A ansiedade é que estimula a motivação, a ansiedade que estimula a curiosidade, a você ter novos encontros, novos projetos. Quem não tem um mínimo de ansiedade barriga, vive né? paralisado mentalmente, sim. emocionalmente. Então, 100% das pessoas têm ansiedade saudável, que eu chamo de ansiedade vital. Ou seja, eu vou explicar muito bem a diferença. A ansiedade vital nos anima, nos motiva e leva você a ser um caminhante que anda no traçado do tempo, buscando amizades, sonhos, projetos de vida. Agora, a ansiedade doentia, ela desenvolve sintomas psicossomáticos, dores de cabeça, dores musculares, leva você a sofrer pelo futuro, e não apenas pensar no futuro, mas você sofre pelo futuro, leva você a remoer mágoas, a culpar-se demais de si, a cobrar demais de si, desenvolver sentimento de culpa, de apequenamento. A ansiedade doentia nos leva à timidez, ao medo que os outros pensam e falam de nós, nos leva à glossofobia, ao medo de falar em público. E existe mais de 100 tipos de fobias que assombram o ser humano. Tá? Citei apenas 2 delas. Mas a ansiedade vital, ela vem da onde? Talvez nem você saiba. Você é minha querida filha, 31 anos, né? Vivendo com o papai. Mas de onde surge a ansiedade saudável? Eu queria que a Carol e a Camila estivessem aqui também para questioná-las, porque elas estudam muito a teoria da inteligência multifocal e o processo de construção de pensamento e consciência. Mas eu vou te dizer. O pensamento é virtual. O pensamento é real ou virtual? Então, essa é uma questão. Eu pergunto para vocês. O pensamento é real ou virtual? Estou aqui diante de uma plateia. É real ou virtual? Quando o pai dá uma bronca no filho, quando um filho questiona um pai, quando um casal discute um tema, ou um psiquiatra está diante de um paciente com uma crise depressiva ou de pânico, o pensamento é real ou virtual? Virtual. Quem estudou, vai estar falando, Adriana, psicóloga, que estudou há mais de 15 anos, mas todo mundo acha que é real. É real. Por que você eleva o tom de voz? Você eleva o tom de voz, às vezes, com teu marido? De vez em quando, né, amor? Porque você acha que é real. Por que você repete 2, 3 vezes a mesma coisa? Não repete? Nossa, repito. Quem repete 2 vezes a mesma correção é o quê? Chato. Um pouco chato. 3 vezes é o quê? Muito chato. E 4 vezes ou mais? Insuportável. Insuportável. Então, por que as pessoas... Ontem eu dei uma conferência, e esses dias dei para milhares de pessoas, e perguntei quem que é insuportável aqui, quem repete continuamente as críticas. Quase todo mundo. Falei, vocês não têm vergonha? O ser humano é insuportável. Ele não é elegante. Se ele soubesse que o pensamento é virtual, ele seria mais elegante. Mas como ele crê que o pensamento é um bisturi que pode operar o cérebro dos outros, ele acha, ele eleva o tom de voz, critica demais, aponta falhas, pressiona, chantageia, agride, tudo porque acredita que o pensamento é real. Mas ele nunca foi real, ele é virtual. E quer que eu te provo? Por exemplo, você pensa no futuro, e todos que estão nos ouvindo pensam no futuro. Tá, mas o futuro é real ou uma possibilidade? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Bom, se é uma possibilidade, na esfera da virtualidade, você cria o que não existe virtualmente. E o passado? Ele é retornável? Não. O passado deixou de ser. Pessoas que te abraçaram, pessoas que te criticaram, sucessos, fracassos, eles se tornaram arranjos eletrônicos no córtex cerebral. Perdeu a sua essencialidade emocional. Isso é muito complexo, as pessoas não entendem, mas o passado deixou a sua, entre aspas, materialidade para se tornar um arranjo eletrônico. E quando você resgata, mas por que você sofre pelo passado? Mas espera um pouquinho. O passado já foi, mas por que uma pessoa que te perturbou continua te perturbando no presente, retroalimentando a sua miséria? Porque nós, na esfera da virtualidade, construímos um cinema na nossa mente, onde nós resgatamos as imagens e as circunstancialidades e vivenciamos o passado e damos cores e sabores, e é por isso que muitas pessoas
são seus maiores carrascos. A mente mente. A mente traz o passado que já deixou a sua essência e renova essa essência, às vezes aumentando a dimensão da crítica, da perda, da frustração, do erro que nós temos. A mente mente. E isso não foi estudado pelos grandes pensadores da psicologia, como Freud, Piaget, Bion, Adler, Erich Fromm, Alport. Eles não estudaram, porque não tiveram oportunidade de estudar essa última fronteira da ciência, a natureza dos pensamentos, o processo de construção dos próprios pensamentos. Eles usaram o pensamento pronto para construir as suas teorias. Então, o pensamento ele é virtual. E ele é virtual, mas espera um pouquinho, mas como é que você sofre? Se ele é virtual, quem sofre? Quem sofre? É o pensamento ou a emoção? A emoção. A emoção. E a emoção é virtual ou real? A emoção é real, né? A emoção é real. Então você tem dois mundos vivendo na mesma mente. Um mundo complexo da intelectualidade, que é virtual, e outro mundo complexo da realidade, que é emocional. Entendeu? O mundo da emoção é real. Quando você tem dores, prazeres, angústia, ansiedade, não importa como você descreve intelectualmente ou virtualmente, o que você está sentindo é real. Por isso que as pessoas dizem, você não me entende. Filhos tentam explicar para os pais suas dores, casais um para o outro, e de repente vocês não entendem, porque a outra entende virtualmente, mas o que ele está sentindo, ela está sentindo, é real. Por isso há um problema de comunicabilidade na espécie humana, porque a espécie humana nunca entendeu que há dois mundos vivendo na mesma personalidade, na mesma mente, na mesma alma. O mundo da intelectualidade e o mundo da virtualidade. E nem sempre eu tenho oportunidade de falar de maneira profunda disso, como estou falando aqui no seu podcast, filha. Mas eu quero dizer, bom, se o pensamento é virtual, a emoção é real. Então, eu produzo pensamentos perturbadores. Mas por que eu sofro? Porque a emoção compra aquilo que não lhe pertence. A emoção é a parte mais bela, a parte mais incrível. Ela ama, ela se excita, se anima, se alegra, se motiva, mas ela é ingênua. Ela sempre vai se tornar um bebê. A emoção sempre vai ser infantil. Por isso que eu quero corrigir aqui. Não existe inteligência emocional como milhões de pessoas creem no mundo, desde que Daniel Goleman lançou seu livro Inteligência Emocional em 1995. Eu tenho sido uma voz solitária no mundo, em mais de 70 países que eu sou publicado. Vou falar com humildade. As editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo, mas eu tento corrigir alguns erros que têm ocorrido na ciência e também estou muito preocupado por onde caminha a humanidade. Nós estamos adoecendo rápido e coletivamente no território da emoção. Por que a inteligência... Por que não existe inteligência emocional? Porque a emoção é desinteligente, a emoção não tem intelectualidade, a emoção é real, mas ela não tem a fluidez e a capacidade construtiva dos pensamentos, ela não tem pensamentos em si. A emoção não é autoconsciente, portanto, ela não pode ser autogerida. Então, você não pode dar uma ordem para a emoção. Eu quero ser calmo, e você é impossível. Eu quero ser tranquilo, e você é ansioso. Eu quero ter autocontrole, e você... reage de forma infantil diante das intempéries. A emoção, ela é a parte mais bela e a parte mais ingênua. Então, não existe inteligência emocional. Mas o que existe, então? O que deveria existir é a gestão da emoção pelo eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autodeterminação. Mas espera um pouquinho. Então, nós temos dois grandes problemas aqui. A intelectualidade que é real ou virtual? Virtual. E a emocionalidade que é real. E quem fica no meio? Nós, o eu. O eu fica no meio. Aí que está a questão. O eu fica no meio. Como é que o virtual se transforma no real? Por exemplo, você foi criticada injustamente. Registrou-se uma janela killer. Mas é o arranjo eletrônico. A pessoa já foi. A experiência já foi. Experiência emocional. Está ali com um arranjo eletrônico que você resgata. Quando você resgata virtualmente. Mas como é que a emoção compra? De novo, rumina, remói a mágoa. Como? Porque o eu, ele tem uma credibilidade autógena. A crença do eu, você não tem o seu podcast
doses de fé, existe no eu uma capacidade de dar credibilidade aos pensamentos perturbadores e transformar aquilo que é virtual em real. Por isso que um eu que dá muito crédito aos pensamentos tóxicos, ele é autodestrutivo, ele é autopunitivo, ele é um algoz de si mesmo. Ele é um problema para a sua saúde mental. Então, na verdade, não é o que as pessoas, o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Né? Essa frase é o que o eu faz como protagonista. Por isso não é a doença do doente que é o mais importante. Não é a doença do doente, é o doente da doença. Entendeu? É o doente da doença que é mais importante, é o eu do doente. Entendeu? Ou seja, nossa capacidade de trabalhar perdas e frustrações. Então, nesse exato momento, tem pessoas pensando em suicídios. A cada 40 segundos, alguém morre pelas próprias mãos. E a cada 4 segundos, alguém tenta o suicídio. E a cada 1 segundo, alguém pensa em suicídio. Agora, imagine, nós estamos aqui, meia hora, 30 minutos. 1 hora já. 1.800, 1 hora já? 1.800 pessoas provavelmente pensaram em suicídio. Por quê? O eu... Bom, eles produziram pensamentos perturbadores, o eu deu crédito, ele no banco da emoção, ele é um péssimo consumidor. O eu deu crédito aos pensamentos perturbadores e transformou o que é virtual em real. A rejeição é virtual, mas eu vivo a rejeição porque eu dou credibilidade autógena. A exclusão é virtual, mas eu vivo a exclusão. Eu não me acho bonita ou belo, vive debaixo da ditadura da beleza. Isso é virtual, mas a baixa autoestima é quando o eu dá crédito ao lixo dos pensamentos. Então, se você está me vendo e ouvindo, você tem de saber que você pode ter inimigos, desafetos e pessoas que te machucaram e te feriram, mas ninguém pode te ferir mais do que você mesmo. O teu maior problema ao longo da sua jornada de vida é trabalhar seu eu como protagonista da sua própria história, duvidando de cada pensamento perturbador, criticando cada ideia angustiante, reciclando e confrontando todos os paradigmas, todos os padrões tirânicos que passam pela sua mente e não comprando aquilo que não te pertence, ofensas, rejeições, críticas, exclusões e até mesmo fracasso. Fracassos fazem parte do show da vida. Entendeu, filha? Se o eu fosse trabalhado em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, na Universidade de Pequim, na Universidade de Tóquio. Em Tóquio, lá no Japão, estão estudando várias cidades o Free Mind, minha teoria. Bom, se o eu fosse partícipe das universidades, partícipe de todas as escolas públicas e particulares do ensino básico, fundamental e médio, nós teríamos uma humanidade muito mais generosa, altruísta, solidária e saudável. Mas, honestamente falando, nós estamos no tempo da pedra em relação ao eu como gestor da mente humana. Não se fala quase nada, a não ser nos programas de educação socioemocional que temos trabalhado, como Escola da Inteligência, como Amem-se, Programa de Saúde Emocional para as Famílias, ou AGEM, Programa de Saúde Emocional, Programa de Gestão da Emoção para os colaboradores das empresas. E também outros projetos estão começando a falar mais do eu. Eu fico feliz que eu tenho contagiado talvez centenas e até milhares de psicólogos que têm abraçado essa causa, até mesmo no processo psicoterapêutico. Se não se trata o eu como protagonista e autor da própria história, por mais que se tenha habilidade como psicanalista ou como comportamentalista e cognitivista ou como existencialista, não importa a corrente psicoterapêutica. Se o eu não é trabalhado, as pessoas não conseguem dirigir seu próprio script. É verdade, papi. Nós estamos aqui com uma plateia muito linda e eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta em si, né? Eu só queria ressaltar que a Bíblia tem inúmeros ensinamentos, né? Cada frase de Cristo é um ensinamento grandioso. Mas só a partir desse estudo profundo que o Senhor fez sobre esse ser humano, né, que viveu entre nós, esse Deus que viveu entre nós, sobre os seus pensamentos e comportamentos, ficou muito mais fácil entender como nós podemos desenvolver tantas habilidades e tantas competências. Então, eu conheço milhares de pessoas, né, que falam exatamente isso. Nossa, seria
Obrigado, Adriana. Muito obrigada. Gratidão. De carinho. Obrigada mesmo. Obrigada, Dri. É uma honra poder falar do amor de Deus. Uma honra, um privilégio. Fazendo uma breve reflexão, o tema desse podcast é saúde mental à luz da Bíblia, né? O doutor falou muito bem sobre o posicionamento de Jesus diante das dores. Ele nunca exigiu nada. Ele sempre expôs com amor uma ótica de melhoria. Eu tenho um testemunho pessoal na minha família a respeito do estudo do doutor sobre as memórias Killers e Light. A minha esposa foi curada dentro da armadilha da mente. Ela teve várias experiências com isso e todas as vezes onde gerou resultado foi não por imposição, mas por manifestação de amor. E eu tenho estudado bastante sobre o caráter de Jesus, o perfil psicológico de Jesus, e é um perfil sempre manso e humilde. Ele nunca acusava, ele sempre mostrava de uma maneira sadia. Inclusive, o doutor disse sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Se não nos amamos, não conseguimos amar o próximo. Mas eu tenho meditado muito e orado, pedindo direção para Deus, e creio que todos aqui também, a respeito de João 13:34, que Jesus estabelece um novo padrão, não mais amar o próximo como a ti mesmo, mas amar o próximo como eu amei. E aí nós temos uma modelagem como o próprio Paulo, apóstolo, depois fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então, resumindo, a minha pergunta para o doutor já que nós estamos falando de saúde mental à luz da Bíblia, como usar a Bíblia, a palavra de Deus, o exemplo de Jesus, como uma ferramenta para sanar o problema das memórias killer e gerar novos caminhos aí para vencer guerras como a minha esposa venceu da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Muito bem. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado pela sua pergunta. E dar um abraço especial na sua esposa, que tinha um quadro depressivo, né? E ela protegeu mais sua emoção e se reinventou. Nós não usamos na psiquiatria a palavra cura, porque cura quer dizer reparo de um tecido. Existe cura para o corpo, quando você repara um tecido, repara uma infecção. Na psiquiatria e psicologia, nós falamos de superação, capacidade de reinvenção, e na teoria da inteligência multifocal, nós falamos de reedição das janelas traumáticas ou killers. É muito importante o seu questionamento, porque cristãos têm vergonha de reconhecer seus conflitos. Sua esposa teve TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que tem muitos sintomas psicossomáticos, às vezes dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, sensação de sufocamento e angústia, além de uma mente agitada e inquieta. Mas tem pessoas que têm os vários tipos de depressão. Depressão bipolar, que flutua em alguns momentos uma hiperestabilidade, tá? Um quadro de mania, um pensamento fluido, rápido, e tem também o polo da depressão, do desânimo, da angústia, às vezes do isolamento social. E tem a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi fechada, triste, depressiva, desde a sua adolescência ou pré-adolescência. Então, evolui a depressão com a personalidade. Tem a depressão maior, que é aquela pessoa que sempre foi alegre, motivada, animada, e, de repente, por fatores endógenos ou exógenos, exteriores, desenvolve o caos depressivo, perde o encanto pela vida e também desenvolve ideias perturbadoras, hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, às vezes choro e também, às vezes, ideias de desistir da vida. Uma pessoa que tem depressão distímica, tem uma depressão que evolui com a personalidade, tem frequentemente menos riscos para o suicídio, porque se adaptou mais às suas mazelas emocionais ao longo da vida, embora é uma doença que precisa ser tratada. Uma pessoa que tem uma depressão maior, ela não está tanto adaptada ao seu estado depressivo e ela pode ter mais riscos de atentar contra a sua vida. Mas todos devem saber que depressão é uma doença e tem de ser tratada. Infelizmente, muitos cristãos católicos, como padres, freiras, muitos cristãos evangélicos, como pastores e líderes das mais diversas matizes, e também pessoas que são espíritas e pessoas que são islâmicas, brahmanistas, budistas, têm medo de reconhecer suas mazelas, o que é um erro cruel.
é um erro dramático. Se você for ver o exemplo de Jesus Cristo no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, nas últimas horas antes de ser preso e torturado, ele teve a coragem de declarar: a minha alma está deprimida até a morte. Eu pensava, esse homem, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, deveria esconder a sua dor. Ele deveria esconder, porque no teatro social, os atores geralmente escondem suas fragilidades. E no auge da fama, declarar a sua dor, era para isso que ele estava lá. Ele declarou porque ele queria mostrar para todas as pessoas que, de alguma forma, procuram a Deus nas suas religiões, que a saúde mental não pertence aos heróis. A saúde mental pertence àqueles que se colocam como seres humanos em construção. Se você é um herói, se você não reconhece suas fragilidades, você não abre a possibilidade para o seu eu, que representa o livre-arbítrio, a consciência crítica, a capacidade de autodeterminação, para ser protagonista, para ser gestor da sua mente. Por isso que também líderes espirituais podem ter graves problemas e chegam ao ponto de um suicídio. Aliás, muitos líderes, tem estudos que dizem que líderes espirituais, 70% deles pioram sua qualidade de vida a partir que se tornam líderes espirituais, porque eles cuidam dos outros, mas não sabem cuidar de si. Isso é grave. Eu estou fazendo um apontamento sério. Todos vocês que são líderes evangélicos, todos vocês que são líderes católicos, por favor, todos vocês que são líderes de qualquer religião, mesmo não cristão, você tem de ter um caso de amor com a sua saúde mental. Tem de se abraçar mais. Não pode se colocar num lugar indigno da sua própria agenda. Tem que se abraçar. Abraça, Claudinha. Fala assim, eu te estresso. Eu te estresso. Te causo muito problema. Causo muito Esqueço problema. de você. Esqueço Às de vezes você. acho que eu sou um herói e não um acho ser que- humano em construção, mas eu vou treinar o meu eu para ser autor da minha própria história, para procurar ajuda, sim, quando necessário. Sim, é verdade. Papi, obrigada. Nossa, é um privilégio estar aqui com você, poder beber mais um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento e dispor do seu tempo, porque a sua agenda que é tão corrida, mas eu sei que eu, a Carol, a Camila, a mamãe, e os netos, principalmente, têm um lugar especial na sua agenda. Nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para a gente poder encerrar. A última pergunta para a gente poder encerrar. Tem mais uma? Tem duas ou uma? Ah, sim. Então, mais duas perguntas. Quando o doutor disse que quando a gente age com emoção, age igual um bebê, significa que está sempre, quando age com emoção, a gente está com maturidade, sem emoção, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Seu nome é? Meu nome é Kátia. Kátia. Kátia, nós temos, portanto, vamos recordar, o mundo da intelectualidade, que é o mundo dos pensamentos, das ideias, das fantasias, das imagens mentais, e o mundo da emocionalidade, que é o mundo dos sentimentos, das fobias, dos traumas, das experiências frustrantes e assim por diante. A emoção ou a emocionalidade não tem pensamentos, ela não produz autoconsciência, ela não é autora da sua própria história. Portanto, a emoção em si não tem inteligência, então não há inteligência emocional. O que existe é a gestão da emoção, o eu, que está entre a intelectualidade, o mundo dos pensamentos e o mundo da emocionalidade. E por que eu falo o mundo dos pensamentos? Porque o eu não é, em tese, só os pensamentos. Ele utiliza os pensamentos para ter consciência de si. Mas eu pergunto para você e pergunto para todos aqueles que estão nos assistindo. Você pensa apenas o que quer pensar? Você pensa apenas o que quer pensar, Cláudia? Não. Não. Então, quem pensa o resto? A tua mente é uma casa de terror? A mente humana, frequentemente, é uma casa de terror. Porque não apenas o eu produz pensamentos. Há 4 fenômenos que lêem a memória sem autorização do eu. Primeiro é o gatilho da memória. Enquanto eu estou falando, o gatilho está disparando em vocês, no córtex cerebral, que é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno são as janelas ou arquivos mentais. Eles se abrem.
milhares de arquivos com milhões de dados. O terceiro é a âncora para se fixar e gerar concentração no córtex cerebral. E o quarto é o alto fluxo. Ele lê e relê aqueles arquivos abertos. Grande parte dos pensamentos não se sabia, mas não é produzida pelo eu. É produzida por esses fenômenos que têm a função de gerar a maior fonte de entretenimento humano, a maior fonte de distração, de prazer e de encanto. Só que, na atualidade, tem gerado a maior fonte de terror, porque a quantidade de janelas traumáticas ou killers, de preocupações, de necessidade neurótica de corresponder às expectativas dos outros, da intoxicação digital, de querer viver uma felicidade artificial e também um sucesso irreal. Ou seja, infelizmente mesmo, grande parte dos pensamentos são lixos, são tóxicos. E a emoção, ela entra comprando. Como ela não tem inteligência, como a emoção não é autogerida, como ela não amadurece, como as pessoas acreditam, quem amadurece é o eu, a emoção compra aquilo que não lhe pertence. A emoção, portanto, ela acaba causando um transtorno enorme. Você não apenas pensa no futuro, ela vai, compra e sofre pelo futuro, infectando o presente, causando um transtorno no presente. A emoção remoe o lixo do passado. O gatilho abre as janelas que remoe o lixo do passado. A emoção vem e vivencia, porque o eu dá crédito. Então, na verdade, quem faz com que a emoção ela reaja mal é o eu, quando dá crédito aos pensamentos, fazendo com que ela compre aquilo que não lhe pertence. Você vai no supermercado, você não compra um produto com prazo vencido, ou um produto cheirando mal, porque teu eu é um consumidor responsável. Mas provavelmente na sua mente e na mente de bilhões de seres humanos, nós somos consumidores péssimos. Todo dia o ser humano está aumentando as suas mazelas, as suas angústias, as suas ansiedades, as suas preocupações, porque não somos treinados na escolaridade, da pré-escola, à pós-graduação, inclusive ao stricto sensu, ao mestrado e doutorado, não somos treinados a ter um eu como gestor da emoção. E isso tem levado uma em cada 2 pessoas a ter um transtorno psiquiátrico ao longo da vida, pelo menos. Mas o índice é maior hoje, porque essa estatística era antes da pandemia. Mais de 4 bilhões de seres humanos adoecerão em suas mentes. Pelo menos. Talvez seja 5, 6 milhões ou mais. Porque 75%, 60% a 75% tem glossofobia, medo de falar em público. 70% tem timidez e ansiedade. Há uma explosão da necessidade neurótica de estar sempre certo. Há uma explosão da alodoxafobia. Alo, diferente, doxa, crença. A alodoxafobia é o medo da opinião, da crença dos outros, da crítica dos outros, que virou uma epidemia nas redes sociais. Portanto, queridos amigos, vocês têm de saber sobre isso. Infelizmente, estamos na era do adoecimento psíquico e o eu precisa ser um bom gestor da mente humana. Ok? Ótimo, ok. Para a gente encerrar, temos uma última pergunta aqui da plateia. O senhor falou de uma forma bem didática, esclareceu bem como que você conecta. A gente tem 3 fases, né? A primeira seria a parte emocional, que será a última emocional, e a primeira virtual. E o eu conecta elas. O eu que decide se eu vou ligar uma emoção. Exatamente. Como se eu fosse Parabéns, esse é um assunto difícil. Você entendeu bem, é um assunto complexo. Parabéns. Mas a minha pergunta é, como que existe algum mecanismo para que eu decida de uma forma mais inteligente, como que eu vou conectar ou não essas emoções? Então, existem ferramentas de gestão da emoção que eu tive o privilégio de desenvolver no primeiro Programa Mundial de Gestão da Emoção, que eu tenho, enfim, nos meus livros, em tantos países, tentado trabalhar. Uma ferramenta importante é a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. O meu eu tem de duvidar do pensamento tóxico. Por exemplo, eu penso no futuro, que vai acontecer um problema, só está na minha mente. Mais de 90% das coisas não ocorrem como eu construo na minha mente. Então eu duvido desse pensamento. Eu duvido dele, eu duvido que eu vou ser escravo dessa ideia.
ou então você produz um pensamento que você não é importante, não é inteligente, não é capaz, não é bonito, como os milhões de adolescentes acham que não são bonitos, que não correspondem às expectativas do padrão tirânico de beleza. Eles têm de criticar esse padrão. Eu critico isso, eu sou belo, eu sou único, eu sou um ser humano irrepetível. Então, eu duvido de tudo que me controla, eu critico os pensamentos tóxicos e eu também decido duvidar, criticar e decidir ou determinar. Eu decido não me curvar à minha emoção. Eu decido ser gestor dela. Eu decido ser autor da minha própria história. Decidir deixar de ser um espectador passivo para entrar no palco, para ser um ator ou uma atriz principal é muito importante. Mas, honestamente falando, as pessoas não decidem, porque não sabem que tem um eu. O eu delas é um eu pobre, frágil, um eu tosco, que realiza a tarefa. Eu vou, eu faço, eu leio, eu vou acessar um programa na internet, ou eu faço um store. É um eu que realiza a tarefa. Não é esse eu que nós preconizamos que deve ser o líder da nossa mente, diretor do nosso script, protagonista da nossa história, maestro da sinfonia da emoção. O eu que nós falamos é um eu que trabalha as ferramentas mais importantes para não ser escravo dentro de si, mas para ser um gestor de pensamentos e gestor da emoção. Então, duvidar, criticar e determinar é higiene mental. Assim como você toma banho, não toma banho? Todos os dias? Né? Mas você toma banho na sua mente? Essa é a questão. Tem pessoas que nunca tomaram um banho mental. Durante a vida toda. É quase inacreditável. Você se aproximasse de uma pessoa que por um mês não tomou banho, provavelmente você se afastaria um pouco por causa das suas narinas. Mas as pessoas, centenas de milhões, talvez bilhões, nunca tomaram uma ducha mental, duvidando de tudo que controla, e a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, criticando cada pensamento tóxico, e a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia, e determinando ou decidindo ser gestor da emoção, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. E também nunca fizeram a técnica, a mesa redonda do eu, o eu reunindo com os fantasmas mentais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, precisaria falar com mais tempo, mas você vai reunir uma vez por semana, durante 5 a 10 minutos, reunindo com os seus medos, suas manias, sua impulsividade, sua baixa autoestima. Você vai se reunir e vai conversar com esse fantasma mental, por que ele está te vampirizando. Isso é excelente para criar janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. E também ser um consumidor emocional responsável. O silêncio proativo é uma outra ferramenta de gestão da emoção. Além disso, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Temos que aprender a ser elogiadores todos os dias de quem amamos e exaltar quem erra antes de apontar o erro também. Outra ferramenta de gestão da emoção. Enfim, essas técnicas tornam o eu muito mais inteligente, culto, líder, elegante, autor da história, protagonista e um promotor de uma mente livre e uma emoção saudável. Obrigado você por exigir de mim. Lindo. Papi, muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz, foi muito gostoso esse bate-papo. Obrigada a todos vocês aqui presentes, a todos vocês que estão assistindo a gente, você que chegou até aqui. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E continue acompanhando o canal Doses de Fé, também continue acompanhando o canal do meu pai no Instagram, no YouTube. É um prazer ter vocês aqui. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Beijo no coração.